Em O Livro dos Espíritos, nós encontramos a definição de um estudo sério. O que caracteriza esse tipo de estudo é a continuidade que se lhe dá. Considerando, portanto, que um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna, as atividades da área de estudo do Espiritismo têm se multiplicado em todas as partes. A partir disso, um desafio relevante tem se apresentado desde há muito tempo ao movimento espírita: o encontro do equilíbrio entre o que se estuda e o que se pratica. Se a instrução é uma das nossas principais missões, ao lado dela também está o compromisso do amor, a se expressar de diferentes formas. Não basta o conhecimento intelectual, é preciso a transformação moral. Não basta a aquisição de conhecimentos, é fundamental a iluminação da convivência. Como acontece o equilíbrio entre o estudo e a vivência da doutrina espírita? Quais ações podem garantir a coerência da prática espírita? Em diferentes localidades, entidades federativas estaduais e outras instituições espíritas têm se movimentado para fomentar uma prática genuína de espiritismo cada vez mais cristã. Entre o estudo e a prática, o desafio da coerência é o tema do episódio que começa agora. O objetivo de cada etapa reencarnatória nossa, de cada um de nós, dos 8 bilhões que vivem à face da Terra, é o aperfeiçoamento moral. Isso está inserido em várias questões do Livro dos Espíritos. Então, o objeto principal é a prática, é a vivência. Se você não estiver fazendo isso, você está se enganando. Sim. E eu costumo dizer, tu está enganando a quem? Está entendendo? Uhum. Então, engana a si mesmo. Então, temos que aliar o estudo com a prática, com a vivência do dia a dia. E isso perpassa pelo nosso trabalho, junto aos frequentadores e junto aos trabalhadores. Isso. Quando fazemos reuniões, encontro de trabalhadores, avaliações, capacitações, sempre nós falamos, estamos levantando esses aspectos, que é fundamental. Eu costumo dizer que a área de estudo do Espiritismo, ela é uma área essencial, pois ela dá, inclusive, suporte para as outras áreas. E a gente costuma tratar ela com muito carinho e, especialmente, fazendo com que os estudos ali realizados, eles sirvam de forma que a pessoa possa vivenciar aquilo que ela está estudando, aquilo que está na teoria. Então, o que a gente costuma fazer dentro dos estudos, de início, é afastar um pouco a questão acadêmica. Tentar fazer com que a pessoa que esteja ali estudando a doutrina, ela passe também a dialogar. Então, dentro dessa mediação, tanto o estudante como o monitor, eles participam conjuntamente nesse estudo, porque a doutrina espírita, ela vai ser um constante aprendizado. Então, quem entrou pode também ensinar quem já está ali. Então, a gente busca para que a pessoa se sinta também à vontade e possa cada vez mais estar situada dentro da doutrina e assim praticar fora do centro espírita. É um belo desafio. E é um desafio bom de você olhar para ele e tentar fazer com que as casas que sejam, né, filiadas à Federação Espírita, elas tenham uma unidade, né, não no sentido de uniformização, né, porque você não precisa fazer com que todos os estudos sejam da mesma forma, cada casa tem uma experiência, mas que elas tenham, através dos documentos orientadores, através dos livros, né, que embasam os estudos da doutrina espírita, essa união da forma que passa a doutrina espírita para aquela pessoa que está chegando muitas vezes e que não vai ter o entendimento da doutrina logo quando chega na casa, né? Mas quer estudar, quer conhecer. Então, a partir do momento em que a gente rotineiramente faz as capacitações, as formações para as casas, a gente procura levar essa orientação para que mesmo
cada casa tendo a sua particularidade, ela não fuja da unidade doutrinária. Esse desafio, eu acho que ele é individual de cada um. Você, geralmente, se busca referências mais elevadas para que você possa ir buscando, e acho que cada um responde por si, né? Mas, em termos de atividade, o estudo tem proporcionado, não só o estudo no sentido de se debruçar sobre o texto, então a gente tem os grupos de estudos presenciais, virtuais. Acho que no DF, praticamente 90% das casas tem essa atividade. Quem não tem, vai numa casa vizinha, vai em outra. Seja também na juventude, que também se provoca, né, na infância, esses momentos, reuniões de pais. E o convívio, né, e o trabalho na casa espírita é a forma de praticar isso. E a gente tem trabalhado esse conceito também, né? Você é médium 24 horas, então, e médium do bem, né? Então a gente desperta a consciência das pessoas, mas aí cada um, né, resolve como fazer. Mas é um desafio constante, e o que eu percebo é a visita, as atividades onde as pessoas se reúnem e com as suas diferenças, com as suas ansiedades, às vezes tem que se harmonizar para fazer algo. Então, esse fazer algo provoca essa vivência prática, porque fica um conflito ali, né? As pessoas, às vezes, na forma de falar, de fazer, acaba sendo meio rude, por excesso de cuidado com o trabalho, e às vezes exagera na régua ali da prática. Então, acho que os trabalhos vivenciais e trabalho em conjunto. Então, eu pego, por exemplo, nossos primeiros congressos, as nossas equipes se atritavam muito, né? As atividades maiores, a gente batia muito cabeça. Hoje, praticamente, a gente dá um apito, as pessoas cada um corre para o seu posto. Sim. E não que não tenha conflito, que tem e é necessário, mas tem sido muito mais eficiente. E a mesma coisa acontece nas casas também, nas regiões. A gente fomenta, né, o movimento de vizinhança das casas, a gente tem as coordenações regionais. Sim. Temos também o trabalho do próprio conselho. Então, esses convívios, especialmente focado numa atividade, tem nos oportunizado isso, né? As vivências, elas aproximam muito mais o indivíduo daquilo que ele pode fazer fora do estudo do que necessariamente o estudo em si. E isso é baseado em uma série de apontamentos andragógicos e pedagógicos de que o fazer logo depois de estudar, de ler, facilita uma vivência maior. E isso já é uma realidade que nós tínhamos na área da infância e juventude. O ESD, quando foi lançado com essa perspectiva mais vivencial do que necessariamente cognitiva. Mas por que não, por exemplo, não utilizarmos a arte numa palestra pública? Justo. E que ela nos traga ou nos aproxime desse vivencial ao lado de uma dimensão cognitiva. A mesma coisa a mediunidade. Às vezes, a mediunidade com Jesus, ela é apresentada de forma muito cognitiva. Mas na prática, na vivência, o que seria isso? Como é que a gente vive isso? Como é que a gente se aproxima dos bons espíritos? E a gente se aproxima dos bons espíritos com bons pensamentos, com boa conduta, com boa postura. Então a gente vai percebendo que esse vivencial está em todas as áreas funcionais. Nenhuma delas se furtará disso. Por isso a gente vem fomentando muito que as áreas e as instituições trabalhem mais com vivências e que vão alcançar públicos que tenham até dificuldade no cognitivo, mas vão compreender as vivências que serão apresentadas. Justíssimo. Nós que estamos encarnados neste planeta, nós somos o quê? Espíritos imperfeitos, né? E eu acredito que durante um tempo aí meio que longo, a gente enfatizou muito a questão do conhecimento. Sim. Né? E aí uma asa ficou meio que capenga. E hoje, não, já há algum tempo, vem sido trabalhado essa questão. Muitas vezes até nas nossas formações, com dinâmicas que estimulem, né, essa sensibilidade, o falar, o associar um conteúdo à vivência e o que a gente observa assim, que muitas vezes a gente também já quer a perfeição do companheiro. E a gente fala, não, vamos devagar, vamos respeitando, cada um vai caminhando, mas hoje
não é o nosso objetivo, e lá a gente tem trabalhado muito, trazido a questão da metodologia da área do estudo, né? Que muitas vezes era aula, temos que ver como um encontro, e muitas vezes há uma resistência, né? E a questão dialógica, né? Que é da mediação, ali que a gente vai conversando, e acho que através dessa metodologia tem sido mais fácil a gente ver que somos razão e sentimento. Além do ESG, nós temos a área do estudo do Espiritismo, Isso. né? Que abrange aí o Evangelho Redivivo, O NEP. o MEP, MEP 1, MEP 2, há vários núcleos de estudos. Há estudos a respeito do Livro dos Médiuns, isoladamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Quer dizer, existe a ideia de que cada vez mais nós devamos estudar a doutrina espírita para dar uma contribuição melhor à sociedade. Perfeito. E nós, expositores, diretores, cada vez mais, nós sentimos a necessidade de fazermos a atualização desta parte doutrinária para também levar uma mensagem mais atualizada para aqueles que estão chegando à Casa Espírita. Olha, a gente procura todos os meios, porque isso é um desafio muito grande, né? Você estuda o Espiritismo, mas eventualmente na prática diária, às vezes ele não corresponde. Porque a pessoa traz, tem a sua formação cultural e etc. Tem uma série de fatores aí que pode estar influenciando. Então, que nós insistimos, trabalhamos muito, apoiamos, inclusive esse ano agora tem um centro espírita que está adesvo ou não, para nós não faz muita diferença. Mas buscou apoio, a gente faz, né? Estamos, através da área de estudo, coordenando um grupo de ESD 1 num centro espírita, então a federação está atuando direto. Não é bem esse o propósito, mas houve a demanda, né? Então nós estamos atendendo. E nós trabalhamos, porque no nosso movimento, os trabalhadores espíritas, todos eles, antes de ser um voluntário espírita, trabalhador espírita, ele tem que ser um estudante de doutrina. Então, o quanto ele vai conseguir absorver da doutrina vai depender do empenho dele, né? Mas todas as pessoas que estão na atividade espírita são estudantes espíritas. Então, esse é um passo que dá para a gente colocar. Olha, o critério aqui é esse. Agora, o quanto essa pessoa vai demonstrar e absorver vai depender. À medida que ele for demonstrando, né, coerência entre o doutrinário e a sua prática, a gente vai também oportunizando outras possibilidades de participação mais direto na estrutura do movimento, né? Perfeito. Então é algo que vai ao longo do tempo, vamos principalmente divulgando, apoiando, né, e orientando as casas espíritas nesse sentido. Tem dado resultado. A área de estudo do Espiritismo do Estado de Mato Grosso sempre cuidou desse aspecto de estimular a vivência do que se estuda. Não só um estudo estático, porque nós podemos saber decor todas as questões do Livro dos Espíritos, mas se nós não decodificarmos essas questões dentro de nós, não terão utilidade. É necessário que a gente compreenda, sinta e vivencie. E dentro desta visão, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso está já há 2 anos trabalhando com uma turma, um laboratório no Evangelho Redivivo. E dentro dessa proposta do Evangelho Redivivo, o estímulo constante dessa vivência. A área de estudo, nesse aspecto, promoveu esse curso não só com uma área, mas com a integração de áreas. Então, dentro deste Evangelho Redivivo, nós temos a presidência, a área da mediunidade, a área do estudo, todos juntos para levar o Evangelho de Jesus. A área de estudo do Espiritismo também desenvolveu um curso que é o EOB, a implantação do estudo das obras básicas no Centro Espírita. Foi um projeto desenvolvido durante a pandemia, que agora pode ser levado também presencialmente. Além disso, também um curso de pequenos vídeos sobre o livro orientador da área de estudo do Espiritismo, Orientação à Área de Estudo do Espiritismo, onde são pequenas videoaulas colocadas em nosso site, trabalhando o livro como um todo, para que o trabalhador espírita possa assistir, conforme a sua disponibilidade de tempo, utilizando então desse material. Durante as caravanas também são trabalhados esses recursos, e a área sempre nesse estímulo de refletir para aplicar na própria vida. Uma casa que não estuda, ela está fadada a fechar.
por uma série de coisas que acontecem no movimento espírita. Então, a partir do momento em que a gente estuda, que a gente se dedica à campanha, por exemplo, à obra Comece pelo Começo, a FEB está nos chamando a atenção agora a questão do estudo do Livro dos Médiuns. Nós já estamos fazendo na federação e no movimento espírita, de forma organizada, em blocos, esse estudo do Livro dos Médiuns, e que tem feito um diferencial. Então a gente tem, mesmo sendo da área de mediunidade, junto com um grupo de estudo levado ao movimento espírita e à nossa própria casa. Então a gente foca na importância de que as casas e que nós mesmos estudemos, que abracemos a área de estudo. Porque na hora que você vai acolher uma pessoa, ele faz uma pergunta. Se você não tiver estudado, você não sabe responder. Se você não tem o conhecimento, pelo menos o conhecimento básico do que é a doutrina espírita, ao invés de você socorrer, vai deixar a pessoa com mais dúvidas. Isso aí é muito, muito bom. Esse assunto é um assunto maravilhoso, Tiago. Porque o espiritismo, bem compreendido, ele transforma. E esse é o objetivo final, né? A nossa transformação. Mas você só se transforma se você se conhecer. Se você souber o que é que você precisa melhorar. Daí o autoconhecimento tem sido uma ferramenta, ou tem sido um assunto constante nas nossas atividades da área de estudo. Já há alguns anos, isso acredito que já quase há uma década, nós temos acolhido as pessoas que chegam à casa espírita e seja qual for o período do semestre, ela é recebida. Então, há um grupo inicial, que a gente chama lá um módulo de acolhimento, em que ela pode chegar no último dia de estudo do semestre, porque os estudos se dão, seguindo o padrão nacional, em semestres. E uma coisa muito interessante, Tiago, que a gente tem observado é que mudou o perfil das pessoas que buscam o estudo da doutrina espírita. Muito claro, no Rio Grande do Norte. Sim. Que antes as pessoas chegavam com algumas perguntas, com dúvidas, querendo mais esclarecimentos, mas ainda com receio e tal. Hoje, as pessoas chegam convictas da imortalidade. Pessoas chegaram no primeiro módulo, e tem sido frequente isso, a gente pergunta, né? E as pessoas dizem, olha, alguém tem alguma dúvida sobre a reencarnação? Não. Chegam já todos com a crença da reencarnação. Imortalidade também. Comunicação também. Então mudou o perfil. Mudou o perfil, porque as pessoas parecem que já percebem tudo isso porque é da lei da natureza. Está em nós. Então, a questão de você conciliar, como você perguntou, a prática, o que você se aprende, ela começa lá na porta da entrada da atividade na área do estudo. A gente tem orientado os coordenadores para que haja diálogo o máximo possível, para que escute as pessoas, porque o modelo de estudo em que uma pessoa apenas fala e que ela está destacada em pé ali diante da turma, ele está totalmente superado. Então nós temos orientado para essa escuta, para que essa escuta ela aconteça, e para que as pessoas se integrem, para que se forme amigos ali, não apenas um curso para você aprender a parte teórica da doutrina espírita. A vivência é na própria sala que você vai fazer ali, acolhendo quem mais precisa, todo mundo se integrando, e daí tem surgido trabalhadores, amigos, que vão ficando, vão para os centros. Como está o estudo do Espiritismo por aí? Você participa de algum grupo de estudo? Gostaria de iniciar uma frente de trabalho como essa? Conta pra gente aqui nos comentários. Lembre-se de passar esse vídeo adiante, de reunir seus amigos e companheiros de ideal espírita para conversar sobre essa frente de trabalho. Reveja os demais episódios de orientação ao Centro Espírita, tanto das primeiras temporadas quanto dessa, no canal da FEB TV no YouTube e no site oce.febtv.com.br. Nos vemos na próxima semana. Até lá!